student. Welcome to our vocabulary improvement session number 40. Yes, 40. So let's continue our list. We have so many words to talk about yet. And the first word of our list from today is better. Oh, the word is afraid. Afraid. Afraid é a ideia de alguém que sente medo, né? A ideia de sentir medo. Normalmente usada com o verbo to be. I always been afraid of flying. Eu sempre tive medo de voar. Não muito. I like it. I like it. Medo de fazer alguma coisa intencional, o resultado pode ser ruim, né? Introduzir uma má notícia, de repente, de forma mais educada, por assim dizer. Por exemplo, a lot of those stores will cheat you, I'm afraid. Então, muito dessas lojas vão te enganar. Eu sinto muito, infelizmente, de repente pode ser utilizado nesse contexto, tá? Eu acho que não tem mais nenhuma especificidade, ou tem alguma especificidade que eu não lembro aqui neste momento. Afraid so é uma maneira informal de dizer que alguma coisa, infelizmente, é verdade também, né? Is the meeting cancelled? Is the meeting cancelled? A reunião foi cancelada? Afraid so. Infelizmente, sim. Tá? E pode, né, como eu falei, ser usado para suavizar notícias meio ruins. Afraid so, não sei se é uma notícia ruim que a reunião foi cancelada, mas enfim. I'm afraid I have a problem. Eu sinto que nós temos um problema. I'm afraid I have a problem, ok? Nos nossos exemplos, security personnel are trained to remain calm and not show they are afraid in tense situations. Security personnel are afraid to remain calm and not show they are afraid in tense situations. Vou mostrar que tem medo aqui, né? Christina Perri, in A Thousand Years, vai cantar pra gente How Can I Love When I'm Afraid to Fall? How can I love when I'm afraid to fall? Então, tô com medo de cair, né? De estar apaixonada, na verdade, e, enfim, não ser correspondida, maybe. Oh, so sorry. Which is something you say when you are afraid a whole sentence will betray a tremor in your voice. Vocês já perceberam que quando a gente fala alguma coisa a gente está meio com receio? A voz sai diferente? Então é essa a ideia. Which is something you say when you are afraid a whole sentence will betray a tremor in your voice. Então, se você pode ter essa questão, né, de você falar e aparecer aquele medo, né, aquela falta de confiança, às vezes. E aí, afraid, especificamente, não tem filme, nem série com a palavra afraid, né? Mas a gente tem a série The Walking Dead, então, apocalipse zumbi, aí um grupo de sobreviventes vai lutando para se manter vivo, que eles vivem com medo dos zumbis que estão ao redor, né? Então, The Walking Dead. Fica aqui uma dica. E qualquer filme de suspense, de terror. Eu não sei se suspense ou terror dá mais medo. O que você acha? Suspense ou terror acaba sendo mais... acaba aparecendo mais nesse contexto? I don't know idea. But... fica aí a seu critério escolher aqui, ok? Na sequência, a gente tem huge. Huge. Que significa... algo, alguém extremamente grande em tamanho, em quantidade, enfim, tá? Então, they live in a huge house. Eles vivem numa casa gigante, né? Extremamente grande, tá? Que mais que a gente tem de possibilidades de huge?
Eu não lembro se tem alguma expressão específica de huge, 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 huge. Mas não, acho que não. Normalmente usado nessas hipérboles mesmo para descrever alguma coisa. Uau, né? That concert was huge. O concerto foi impressionante, né? Mas não tem, acho que não tem outro tipo de uso. The security team monitors a huge area with multiple cameras to ensure complete coverage. The security team monitors a huge area with multiple cameras to ensure complete coverage. David Bowie vai cantar pra gente The Pavement's One Huge Crowd. The Pavement is one huge crowd. Qual é o contexto disso? Vai lá. Ouve a música do David Bowie que você vai descobrir, ok? That he and the other rookies have translated it to the field this quickly has been huge for Washington. That he and the other rookies, rookie no sentido de novato, have translated it to the field. Então, assim, terem conseguido colocar isso em campo, terem conseguido traduzir isso para o campo, né? This quickly has been huge for Washington, tá? E aí, falando não em huge, mas em rookie, tem uma série, né, um seriado de televisão que chama The Rookie, tá? Tem um seriado The Rookie, né, que é bem legal, inclusive. Eu acho interessante. Ele é um cara de 40 anos, né, já tá aqui, né, deixa para trás a vida dele, uma vida mais confortável, enfim. Já estava estabelecido, mas ele queria alguma coisa diferente, ele queria mudar, né? Estava se separando da esposa, enfim, e aí ele sai de uma cidade pequena para viver o sonho dele de se tornar policial no departamento de polícia de Los Angeles, né? Então, Rookie é novato, mas ele é o novato mais velho da história, ele vai enfrentar a descrença dos colegas, do próprio gestor, né, do próprio chefe, enfim, né? Então, eu lembrei aqui do The Rookie por causa dessa história do novato, né? Mas acaba sendo interessante porque mostra essa questão do quanto ele, ainda que seja, né, um cara que tem aqui dificuldades, né, por conta dessa história de ser mais velho, o quanto a idade dele e a experiência dele acabam também sendo relevantes para o trabalho que ele quer desenvolver, né? Então, assim, ele compensa a juventude dos outros com um conhecimento que só ele acaba tendo, né? Então tem essa parte que é bem legal no The Rookie, ok? Gosto, uma série interessante. Acaba trazendo aqui umas discussões legais. Ele passa por situações muito, muito interessantes, mas também muito pesadas, claro, né? Por conta de toda a situação. Enfim, a próxima palavra é sister. Sister. Do you have a sister? I don't have a sister. A irmã, né? Em relação a uma pessoa do sexo feminino, tem os mesmos pais que outra pessoa, enfim. Você pode chamar de sister-in-law, que é a cunhada, né? A ideia de uma amiga muito íntima, então também a ideia de sister pode entrar aqui, tá? Que mais? A irmã, ou a freira, ou a religiosa dentro do contexto religioso mesmo, né? Então tem essa ideia do uso de sister. A gente pode falar, por exemplo, de sister cities, então cidades irmãs, ou sister organization, organizações irmãs, né? Que tem essa relação de solidariedade ou de proximidade, enfim, tá? Mas acho que isso. Quem nunca lembra da Sister Mary? Ai, gente, eu amo esse filme.
né? Mudança de hábito. Mudança de hábito tem. Vocês assistiram com certeza Mudança de Hábito, né? Que é o Sister Act. Sister Act, Mudança de Hábito, Sister Act. E aí a gente tem a personagem, né, da Whoopi Goldberg, que é uma cantora da noite, né, que faz show à noite, é transferida para um convento e acaba se tornando uma das sisters, justamente, né? Então, sister. One of the security guards recently brought his sister to the facility's Family Day event. One of the security guards recently brought his sister to the facility's family event. Day event. Ok? Backstreet Boys vão cantar pra gente Everybody. Oh my God, we are back again. Brothers, sisters, everybody sing. Oh my God. Oh my God. We are back again. Brothers, sisters, everybody sing. Ok? Everybody. Yeah. Não, chega. Para de passar vergonha. They ran over to the number one double skirt where Potomac School sisters Sonali and Anya Sakdeva ultimately prevailed. Preciso confirmar esses sobrenomes aqui. Isso aqui provavelmente é do tênis, então é isso mesmo, Sakdeva. They run over to the number one double skirt where Potomac School sisters Sonali and Anya Sakdeva ultimately prevailed. Tá? Então, quando a gente fala dos jogos de tênis, né, você tem as quadras que são para os jogos mais, digamos assim, do cotidiano, e tem as quadras centrais que são para os jogos mais importantes. Então aqui ele está falando justamente essa questão do jogo, né, que foi para a quadra mais importante aqui, tá? That's the idea. E aí, eu já dei, né, sugestão de filme aqui, eu falei do Sisters Act, Mudança de Hábito. Foi isso que eu falei. Que fica aqui a dica, né? Que são as irmãs, Sister Act. E tem um que dá para assistir com as crianças, inclusive, que é o Frozen, né? Frozen, a história das irmãs Elsa e Anna. Né? Então, Frozen, fica aqui a possibilidade de você assistir. Mas assiste em inglês. Eu sei que a dublagem em português dos desenhos animados é ótima, mas a ideia é que você assista em inglês, ok? Para ter essa diferença, né? E claro, quando você assistir o filme em inglês, principalmente Sister Act, você vai lembrar das músicas que Paty coloca por aqui. Good? Na sequência, nós temos a palavra still. Still, que é aço. Material, né, ou a indústria que produz material, os produtos feitos. Então, my kitchen knives are made of steel. Minhas facas de cozinha são feitas de aço. Que mais? Eu acho que basicamente a ideia do uso, né, de alguma coisa de aço. Não lembro de nenhuma possibilidade de uso diferente. Pode ter, claro, pode ter a ideia né, de uma metáfora aqui do nerves of steel, os nervos de aço, né? Quando a gente tem aí no cinema o Man of Steel, o Homem de Aço, que é o Superman. Olha lá, eu adiantando os filmes, né? Então,
Palhaça, eu adiantando os filmes aqui para vocês. The facility doors are reinforced with steel to provide additional security against forced entry. The facilities doors are reinforced with steel to provide additional security against forced entry. Good? Steve Perry vai cantar pra gente Oh Sherry. And I should have been gone after all your words of steel. Coitadinho dele. And I should have been gone, should have been gone after all your words of steel. Suas palavras de aço, essas palavras duras, essas palavras que me machucaram profundamente. Enfim. This gem boasts a stainless steel strap with a snazzy woven design. Trava a língua. Então, again, this gem boasts a stainless steel strap, e ele quer que ponha junto aqui, ele tá brigando comigo que ele quer pôr junto, pronto. With a snazzy woven design, tá? Então, stainless steel, aço inoxidável. Good? Fica até difícil. Fica até difícil essa história. Mas aí a gente já falou. Bom, na sequência eu sempre falo de filme, de série, enfim, né? Mas a gente já falou do nosso possível, né? Da nossa possível indicação aqui, do Man of Steel, do Homem de Aço, Superman. Então fica a dica aí para você assistir qualquer um dos filmes do Superman, tem muitos, né? Tem a fase antiga, tem a fase mais atual, depende muito daquilo que você gosta. E tem também tem um filme que chama Steel, tá? Que é Steel, o Homem de Aço mesmo, né? Um cara desenvolveu uma arma capaz de neutralizar o inimigo sem matá-lo, mas aí depois de um acidente ele abandona tudo, e aí ele descobre que a arma caiu em mãos perigosas, ele se transforma no herói de aço, no homem de aço, no Steel, de fato, para conseguir resolver a situação, tá? Então, Steel, né? Filme lá da década de 80, se eu não me engano, 80 ou 90? 90. 90, Steel já é 90. Mas fica a dica aqui para vocês, tá? Mas é sempre homem de aço, nunca mulher de aço. Mulher tem mais coração. Ai. Eu me divirto. Vocês já perceberam que eu me divirto, né? Então tá bom. Eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu. I hope so. Na sequência, a gente tem o verbo discuss. Discuss, que é a ideia de discutir ou de debater sobre um assunto, enfim, né? They discussed the new project during the meeting. Eles discutiram o novo projeto durante a reunião. E aí, perceberam que eu falei discussed, discutiram passado, né? Então, passado de discuss é formado só com o ed, tá? Passado regular. We need to discuss our vacation plans. Precisamos discutir nossos planos de férias. Aceito. Tem uma expressão também que é a ideia do open to discuss, né? Que você tá sujeito aqui a debate, a negociação, enfim, né? E no inglês formal, a palavra discuss está mais relacionada a contextos acadêmicos, contextos profissionais, de fato. Então, discuss. Good? Security protocols are discussed in weekly meetings to ensure all staff are up to date on procedures. Security protocols are discussed, então são discutidos, in weekly meetings to ensure all staff up to date
on procedures. Up to date, a ideia é estar atualizado, ok? Milli Vanilli vai cantar pra gente. Girl, you know it's true. So I thought I might discuss this, girl, just you and I. So I thought I might discuss this, girl, just you and I. Só nós dois. Quem sabe a gente possa. Esse I might discuss poderia discutir, né? Tá? É a ideia né, de uma possibilidade aqui. Good? Não quero discutir nada, não. Chocado aqui. Asked whether he drafted, reviewed, discussed, or looped in people outside of his administration to peer review the report. Asked whether he drafted, reviewed, discussed, or looped in people outside of his administration to peer review the report. Então, a ideia aqui, né, de que questionaram. Cara, você por acaso envolveu outras pessoas nessa situação? Porque não pode, não pode. Né? A ideia é de que não pode, ok? Enfim. Fica a dica aqui. Né? Não pode envolver outras pessoas. O relatório é o quê? É particular aqui, ó. É só desse nosso espaço aqui. Good? Na sequência, nós temos palavrinha que já apareceu por aqui também, a palavra dollar. 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 It's the unit of money used in the USA, Canadian, Australia, some other countries. Enfim, a unidade de moeda, né, que é usada nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e mais alguns países. O símbolo do dólar é o Szinho, né, com o seu, com as suas marcaçõezinhas, tá? Então, não tem aqui uma... Não tem, acho que não tem outro uso para dollar. Dollar? Não sei. Algumas expressões idiomáticas talvez possam nos explicar aqui né, esse aparecimento também. A dollar a day, um salário muito baixo, ou top dollar, preço mais alto possível, né? Mais dólar, ok? E aí, a gente tem the security budget is measured in thousands of dollars to cover equipment and personal needs. The security budget is measured in thousands of dollars to cover equipment and personal needs. Good? One Republic Counting Stars, acho que essa música já apareceu por aqui também. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Say no more counting dollars, we'll be counting stars. Ai, que bonitinho. Só que a gente não vive só de estrela, né? A gente precisa do dinheiro também. That's the reality, so sorry, okay? But judging by his $1 million Delaware homes. But judging by his $1 million Delaware homes. Aqui a gente vai perceber justamente essa questão de multi-million dollar, casas multimilionárias ou casas de milhões de dólares, ok? A gente percebe que não tem lógica, na verdade, traduzir o dólar aqui, né? Essas casas multimilionárias para nós já dão essa ideia, tá? E aí, né, em relação aos filmes, tenho... Gente, eu sou uma pesquisadora, entendeu? Eu gosto, assim, de pesquisar coisas antigas, tá? Não é que eu nasci nessa época, aliás, muito pelo contrário, mas tem um filme ótimo que chama Por um Punhado de Dólares. Por um Punhado de Dólares, que é faroeste, né, das muito antigas, com Clint Eastwood.
Clint Eastwood, né? Então tem um pistoleiro sem nome, que é o próprio personagem do Clint, que chega numa cidadezinha lá do México, faz fronteira com os Estados Unidos sempre, né? E aí o lugar está em guerra, porque tem duas facções, né, poderosas ali que estão lutando, e as duas querem o apoio do pistoleiro, né? E para ganhar dinheiro, ele vai aceitar as duas propostas, e aí ele passa a trabalhar para as duas gangues. Então, por um punhado de dólares, é o nome do filme. Eu acho que não tem nome original em inglês, desse Por um Punhado de Dólares. Tenho quase certo para mim que ele não tem o nome dele em inglês, né? Mas tem essa possibilidade, tá? Mas é um filme lá da década de 60. É ótimo, Clint Eastwood ainda tá mais chofencinho, ele é um rapacinho ainda nesta época, e aí ele vai trabalhar nessa disputa, aceitando duas propostas para trabalhar para gangues rivais. Muito maluco, né? Enfim, dólar. E se vocês conhecem o nome em inglês ou lembram deste filme, né? Me contem aí, ok? Dizem que é uma regravação, inclusive, né? Mas eu não vou lembrar, tá? Desse processo. Eu lembro, inclusive, que tem a ideia de que o Um Punhado de Dólares é uma trilogia, né? Que é a trilogia dos dólares, tá? Então tem o Por um Punhado de Dólares, que é esse primeiro. Aí tem um segundo que eu não lembro qual é o nome, e o último, que é o Três Homens em Conflito, cena mais clássica do cinema, né? Que estão os três ali, um olhando para o outro, enfim. Então tem esse Três Homens em Conflito, que é ótimo também. Mas o primeiro, que é Por um Punhado de Dólares. Enfim, vamos continuar, adiante, né? Forward. Vamos com a nossa lista. Forward, que é justamente a nossa próxima palavra, forward, que é a ideia de ir para frente, em direção ao futuro, né? Forward, tá? Sei lá, I will forward the email to you. Eu vou encaminhar o e-mail para você. Forward. Quando a gente fala de... Tem uma expressão que usa forward, né? Fast forward. Então, para descrever a ação de pular partes de um conteúdo, né? Avançar rapidamente, sabe? Fast forward. Que é a ideia de avançar, né? Então, rapidinho, tá? Fast forward. Para não perder tempo mesmo, né? That's the idea. Fast forward, ok? Então, e tem um phrasal verb que é o looking forward to, que alguém está ansioso por um acontecimento. I'm looking forward to seeing Jane. Então, estou ansioso para ver a Jane, estou ansiosa para ver a Jane. Possibilidades, ok? The security team looks forward to implementing new technologies to improve monitoring. The security team looks forward, né, to implementing new technologies to improve monitoring. Então, esse looks forward é justamente a ideia de estar aguardando aqui o futuro, tá? Mas a gente não tem como né? É o que eu acabei de indicar no phrasal verb, né? Tá ansioso, tá aguardando ansiosamente aqui por um acontecimento. Então, mas não dá para ficar colocando aguarda ansiosamente, fica estranho aqui, né, na frase, mas essa é a ideia, ok? Na música a gente tem I'd take one step forward and two steps back. I'd take one step forward and two steps back. Então, one step forward, two steps back. Vou andar um passo para frente, dois passos para trás. Eu daria, por você eu daria. That's the idea. Somebody like you, alguém como você, me faria andar desta forma. Statements made by the company to go forward with most of their case. Statements made by the company to go forward with most of their case. Percebam justamente que
forward acaba aparecendo, né, nas expressões ou com a estrutura de verbos aqui, ok? Não sei, nenhum filme que eu lembro. Algum filme específico para falar em forward? Não, não, não tem. Talvez só a ideia de. Não, tem um filme, tem um drama que é A Procura da Felicidade, The Pursuit of Happiness, com Will Smith, né? Que o cara, ele tem problemas aqui financeiros, a esposa dele decide ir embora, aí ele tá solteiro, tem que cuidar do filho, e tenta usar a habilidade dele para conseguir um emprego, mas ele só consegue um estágio não remunerado, enfim, ele tem problemas financeiros seríssimos, mas ele continua, né, mantendo a esperança em dias melhores. Então, The Pursuit of Happiness, A Procura da Felicidade, tá? Ele tá sempre, né? Enfim, é um drama. Não é muito a minha vibe, não. Não é muito o tipo de filme que eu gosto, mas fica a dica para vocês. E a gente encerra a lista de hoje com a palavra similar. Similar. A gente tem o similar em português, inclusive, né, que é semelhante. Então, alguma coisa que é quase, mas não exatamente igual a outra, tá? Não tem, acho que aqui, nenhum tipo de especificidade, né? Usado em comparações, enfim, não lembro de nenhum uso específico que tenha phrasal verbs ou something like that. Security protocols in this building are similar to those used in high-risk government facilities. Security protocols in this building are similar to those used in high-risk government facilities. Good? Na música a gente tem ABBA cantando Waterloo. And I have met my destiny in quite a similar way. And I have met my destiny in quite a similar way. Good? Aqui, assim, quite similar way. Né? Similar, quite a way, jeito meio semelhante de similar. Good? Aliás, essa música Waterloo, lembrei, eu já falei desse filme, mas eu lembrei de novo, né? Que é o Mamma Mia, em que nós vamos ter aqui, justamente o filme todo é um musical em que aparecem músicas do ABBA, do grupo ABBA, que é um quarteto. E Waterloo vai ser justamente uma das músicas do final do filme, que eu estava assistindo esses dias, inclusive. Sim, eu gosto. But many contained a similar sentiment. But many contained a similar sentiment. Então, semelhante, enfim, né? Não tem aqui muita dificuldade. E aí, em relação a similar, o que a gente pode ter? De filme, tem uma sessão da tarde maravilhosa. Sessão da tarde ótima. Tem uma sessão da tarde maravilhosa que é The Parent Trap. The Parent Trap, Operação Cupido. Em português ficou Operação Cupido, em inglês ficou The Parent Trap, em que uma menina, né, conhece a sua gêmea, então ela vai para uma mora na Califórnia, a outra mora na Inglaterra. Então, uma nos Estados Unidos e uma na Inglaterra, e aí elas vão para o mesmo acampamento de verão, e elas se conhecem e planejam reconciliar os pais que são divorciados, né? Primeiro elas têm que ter uma interesseira que está a fim de casar com o pai delas, e elas acabam trocando de lugar, porque uma gêmea mora com a mãe, a outra gêmea mora com o pai, uma não sabia da outra, e aí elas trocam de lugar. Então, The Parent Trap, ou Operação Cupido, tá? E similar, porque elas são gêmeas, elas são parecidas, né?
fisionomicamente, quer dizer, são a mesma atriz, na verdade, que é a Lindsay Lohan, mas a ideia é que elas são parecidas fisicamente, mas a personalidade é muito diferente. Ok? So, fica a dica para vocês. And I see you in the next session. Bye bye.